Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da leitura para a formação de crianças e adolescentes, um tema fundamental no contexto escolar. Para os menores, a leitura, através das figuras, ajuda a explorar e descobrir o mundo. Para os maiores, o conteúdo dos livros ajuda a ampliar o vocabulário, melhora a escrita, a comunicação verbal e, claro, a criatividade. No Educa Floripa de hoje, vamos explorar os benefícios desse estímulo, seu impacto positivo na formação e também vamos entender como é o processo de seleção dos livros utilizados nas bibliotecas da Rede Municipal de Ensino. Para enriquecer ainda mais esse assunto, teremos uma conversa com um professor da rede que também é autor, compartilhando sua experiência de dar vida a histórias infantis. E a gente inicia com a Valesca Regina Becker Coelho de Franceschi, que é chefe de divisão de bibliotecas escolares e comunitárias da Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis. Valesca, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Educa Floripa. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria conversarmos agora sobre literatura e leitura. Exatamente. Por falar nisso, a leitura ela é extremamente importante, Valesca, não só para o desenvolvimento escolar da criança e do adolescente, mas também para o desenvolvimento pessoal deles. Com certeza. Nós entendemos na educação, assim como aprendemos com Paulo Freire, que a leitura de mundo, ela antecede a leitura do livro, né? Da leitura da escrita. Então, a questão da leitura, ela vai trazer elementos para que a gente possa compreender a nossa vida na sociedade e para que a gente possa também estar pensando nesses elementos que gradativamente vão acontecendo, né? Durante o crescimento. Por isso que nós pensamos na leitura sensorial, na leitura emocional, na leitura racional. Olha só. E aí, a leitura, a gente já sabe, desenvolve uma série de habilidades, uma série de competências, mas é sempre bom a gente reforçar. Melhora o vocabulário, a capacidade de comunicação, o espírito crítico, quer dizer, é uma fonte importantíssima. A criatividade, a imaginação, amplia o vocabulário, né, como já foi dito, e na verdade potencializa o desenvolvimento global do indivíduo e da criança. Agora, pela tua experiência, o que tu tens percebido? Os meios digitais, tecnológicos, têm interferido no hábito de leitura, principalmente dos adolescentes? Na verdade, é um outro tipo de leitura. Né? Então, a leitura literária, ela realmente está numa transição. Mas o que a gente tem feito na rede é ampliar o suporte. Porque a gente, às vezes, quando pensa em leitura, em livro, em literatura, a gente pensa no suporte do papel. Só que daí a gente acaba ampliando. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente também pensa na leitura da imagem, né, no audiovisual, e daí sim ali na questão da telinha também do computador, trazendo livros de uma forma diferenciada, narrativas. E nós utilizamos bastante também durante a pandemia isso, né? Então, a gente dialoga, sabe? Eu acho que ele não desmerece, mas ele precisa ser incorporado e é isso que nós temos feito na Rede Municipal de Educação. É um recurso que pode ser utilizado, então, da melhor forma possível. O importante é buscar esse equilíbrio. Com certeza, né? Então, assim, nas nossas bibliotecas, nós também temos o computador, o uso do computador. Então, além dos livros, além de todo o acervo de imagem, né? Inclusive, a gente pensa também na questão sonora, a gente também tem o computador para que possa ajudar nessa questão da leitura. Agora, a Rede Municipal de Ensino, ela desenvolve inúmeros trabalhos literários, mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre eles, é importante a gente dizer que é muita responsabilidade dos pais e dos educadores auxiliar os adolescentes e as crianças a criar o hábito da leitura, a criar intimidade, né, principalmente as crianças com os livros, né? Que estratégias a escola pode utilizar para trazer esse pai para esse movimento? Então, a família é parceira, né, na leitura e precisa ser parceira. Nós temos em Florianópolis a Semana Municipal do Livro Infantil, que acontece em abril, que é um movimento que fortalece essas ações que a gente tem com as famílias durante todo o ano. E aí eu preciso colocar assim que a nossa secretária Fabrícia,
a secretária agora atual da gestão, que é professora. Ela tem fortalecido muito essas nossas ações, os projetos literários com a comunidade. Então, assim, em muitos momentos, em lançamento de livro, em atividade com as crianças, aos sábados, assim como o secretário, né, Luciano Formigueri tem também proposto que a família esteja partícipe das ações culturais, tem sido um envolvimento. Eles precisam, as nossas famílias precisam também ter acesso à leitura, aos espaços literários das nossas unidades, aos espaços culturais. E assim nós temos desenvolvido as nossas atividades. Por exemplo, no próprio Festival da Canção tem um espaço literário também. Olha, vocês então, tiveram assim, isso no as festival. Famílias participando. Engajadas. Porque muitas famílias, a gente, infelizmente, não tem o hábito, não tiveram essa proximidade com os livros. Então, é uma relação que, às vezes, a escola pode ajudar a impulsionar, né? Uma das nossas ações também tem projetos como Sacola Literária. Sabe, que as crianças levam para ler com as famílias, trazem as famílias para conversar também em momentos, né, da família na própria unidade educativa. E a gente tem também feito um movimento de que eles recebam livros, não somente os livros emprestados da biblioteca, mas também favorecendo com que os nossos estudantes tenham mini bibliotecas em casa. São vários os projetos, Vários. então. Quais mais tu achas importante a gente citar para que as pessoas tomem conhecimento? Eu acho que o Clube da Leitura, Gente Catarinense em Foco, é um projeto importantíssimo porque valoriza os nossos escritores catarinenses. E aí ele tem, na verdade, uma dimensão de um tripé que a gente chama com desdobramento pedagógico, ou seja, os estudantes e também a comunidade escolar conhece os autores, né? E aí o autor pode ser ilustrador ou escritor, então conhecem os autores, conhecem a obra, têm acesso para a leitura e a gente tem um empréstimo para que cada um possa levar para casa. Então, assim, a mesma turma está lendo o mesmo título e todos levam para casa para ler com a família. Que bacana. E é lindo isso, né? E além disso, daí a gente valoriza para que se tenha alguma criação, alguma produção coletiva com eles. E que aí pode ser assim, uma exposição literária, um jornal falado, uma representação cênica daquela narrativa. Quer dizer, o movimento de leitura não termina ao final do livro, ele não continua. Você Isso. falou agora de autores locais, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Leandro, que é um professor da rede, né, e que também agora é autor. Mas, como você disse, vocês fazem, a Secretaria, a Rede Municipal faz esse movimento de também trazer para as bibliotecas escolares e comunitárias autores daqui. Exatamente. E o Leandro faz parte do Clube da Leitura. Né? Então, assim, a ideia é essa, que a gente possa trazer esses autores, não desmerecendo os demais, mas fortalecendo também o que nós temos em Santa Catarina. Valorizando. E aí, não somente aquele que nasceu aqui, mas aquele que optou em ficar vivendo, né? O autor que optou em estar vivendo em Santa Catarina, faz parte do Clube do Livro, Clube da Leitura, né? Que é o nosso projeto-chave, assim, com relação à questão da leitura catarinense. Mas nós temos o Ciranda Literária também. E o Ciranda Literária, ele é um momento de estar conhecendo leituras em diferentes formas de expressão artística. Por exemplo, O Menino do Dedo Verde, que é uma escrita literária, vem para a cena. Então, aí o grupo inteiro, os estudantes assistem a peça teatral daquela narrativa. Né? Nós levamos para espetáculos teatrais, para momentos de repertório sonoro. Então, às vezes, poemas de Cruz e Souza, musicalizados. Né? Então, também faz parte daí. O Ciranda Literária é um momento de apreciação, de deleite, para os formadores também, para os professores. Porque, às vezes, no cotidiano, o professor não tem o tempo para sua leitura de leite. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem projetos que pensam não somente nos estudantes, mas também nos profissionais. Para contemplar aí toda a comunidade escolar. Isso. Agora, Valesca, como que é feita, tu que atuas lá na divisão de bibliotecas escolares e comunitárias, como é que é feita a seleção dos livros que vão para as nossas bibliotecas? Nós temos na rede os momentos de formação continuada. Então, assim, os diferentes profissionais, né, os diferentes professores
de cada uma das áreas, e profissionais também, inclusive os bibliotecários, têm um momento de conversar sobre as temáticas, de conhecer obras diferenciadas e de poderem também estar indicando. E aí nós fazemos uma seleção com os próprios profissionais, respeitando também os projetos das unidades educativas. Então, sempre vem, não é uma escolha da secretaria, mas é sempre uma escolha conjunta, né? Um coletivo pensando nessas temáticas, nos livros, nos autores que atendem às demandas das unidades e aí nas diferentes áreas, né? A gente pensa também no âmbito, sim, do deleite, da leitura, pelo prazer literário, mas também naqueles que têm determinadas temáticas que nos são muito caras. Por exemplo, a questão da ERE, né? Então, assim, é importante que as crianças tenham, né, que identifiquem na biblioteca literatura que possam também reconhecer aspectos culturais, né, da sua formação. Aspectos culturais, aspectos inclusivos, imagino eu. Exatamente, aspectos inclusivos. E aí nós pensamos também na diferença, quando eu falei das questões das narrativas, né? Então, a gente pensa também naquele estudante que tem uma dificuldade visual ou que é cego. Então, de que forma os livros são adaptados para essa leitura, e nós pensamos nisso também, né? Na questão da sonora, então, na questão Libras, né? Então, a gente também tem as narrativas que trazem essa questão das Libras, pensando na inclusão. E aí os livros também, a literatura com essa temática específica. Né? Nós tivemos agora, há pouco tempo, o lançamento de 2 livros, até por conta também, né, do mês do Outubro Rosa. A gente teve também a questão de uma jornalista que lançou o livro contando como que é o suco da mamãe, né? Essa questão do tratamento do câncer para contar para o filho a questão da medicação. E aí, como é importante também isso, que a criança possa ter esse tipo de leitura. Sim. Né? Foi a Fernanda Rosito que escreveu esse livro, assim como nós também temos médicas que falam sobre a questão dos esfíncteres, né? Da dificuldade. Então, a criança, a linguagem para entender, essa dificuldade não é só minha. Sim. Como é que eu posso lidar? E sim, em diferentes áreas. Mas eu citei agora 2 que foram mais recentes com lançamentos de livros em Florianópolis. Valesca, então os temas, eles precisam também envolver a diversidade, a representatividade, né? Exatamente. E aí mais uma questão, não somente os profissionais são ouvidos, mas as crianças também, né? E elas também concebem livros, elas também constroem livros. E as nossas atividades, assim, por exemplo, do Clube da Leitura ou da Semana Municipal do Livro Infantil, fortalece para que as crianças, os estudantes também se sintam autores, que eles possam também lembrar ou ver o potencial para a escrita, né? Então, a gente também quem sabe descobrindo uma habilidade já desde... Faz também atividades para estar fortalecendo essa área, né? Agora, Valesca, a leitura na educação infantil, ela começa pelas figuras, né? Ela começa pelo sensorial. Né? Então, assim, não somente pela questão da imagem, mas também pelo tato, pela sonoridade, os livros brinquedos, nós temos livro-objeto, né? Então, assim, como é que é esse cuidado desde os bebês? Então, a Secretaria Municipal de Educação prioriza para que em cada espaço, desde os bebês, os livros estejam presentes. E aí a gente também entende que a boa narrativa, ela é para todas as idades. Então, às vezes, um livro que a gente entende só como livro de imagem, ele também serve lá para um estudante, dependendo da imagem, do 9º ano, para um estudante de educação de jovens e adultos, né? E a gente pensa também nessas diferentes leituras. Claro. E os bebês realmente amam. E aí a gente pensa nessa questão do tato, da sonoridade, do visual. E aí que a contação de histórias também entra, né? Ela é muito importante e acontece com muita frequência nos núcleos de educação infantil daqui. Nos núcleos de educação infantil, nas escolas, no ensino fundamental, por quê? A gente sempre traz também essa questão de onde vem essa narrativa, né? Vem não somente da oralidade, mas também do suporte livro. E aí, a partir do momento que a criança ouve, ela começa a imaginar aquelas cenas. E lembrando que ela também gosta, as crianças gostam que repitam as histórias. Né? Isso é muito pedido, assim, para que a mesma contadora de histórias que já foi uma vez uma unidade, conta mais uma. Conta mais uma. E isso é muito bom, sabe? Vai criando vínculo. Então, assim, o conhecer a contadora de histórias ou o contador, conhecer o autor, como é importante isso. E o ouvir a história, né? Como que essa pessoa conta essa história. Cria vínculo, faz com que a criança, né, desde cedinho,
se torne íntima da leitura, íntima dos livros, quer dizer, abrace esse hábito. Exatamente, porque o gosto ele é construído. Então, assim, elas só vão gostar daquilo que elas têm acesso. E por isso que a gente favorece com tantos títulos, tantas atividades, e nós realmente respiramos literatura um ano inteiro na rede municipal. Você faz ideia de quantos títulos vocês trabalham? Nem é difícil, né? Não é difícil. Muitos, assim. A gente tem muitos Até porque, títulos. como você falou, nem todas as unidades têm os mesmos livros, porque vocês também buscam, né, livros indicados para aquela realidade ou, né, para as necessidades de cada unidade. Exatamente. Nós temos unidades educativas, por exemplo, com 2 bibliotecas, né? Depende do número de estudantes também. Olha só, muito bacana. Valesca, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no Educa Floripa. Nossa, eu que agradeço e fico à disposição e faço um convite. Conheçam as nossas bibliotecas nas unidades educativas, porque elas têm mesmo o objetivo de também serem comunitárias. E o empréstimo é para toda a comunidade, todos os nossos munícipes. Fica o convite, então. Obrigada, viu, Valesca? Muito obrigada. Logo mais a gente continua falando sobre a importância da leitura para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas antes a gente faz uma pausa para conferir as dicas de português com o professor William. E aí, pessoal, eu sou o professor William e hoje vamos explorar um assunto da língua portuguesa que pode parecer meio embolado, mas calma que a gente vai desvendar isso juntos. A gente está falando das expressões acerca de, cerca de e acerca de. Acho melhor você acompanhar como a gente escreve cada uma dessas expressões na nossa tela. Começando com acerca de, é o seguinte, essa expressão é usada para indicar distância. Por exemplo, eu estava a cerca de 5 metros da escola. Ou, a galinha estava a cerca de 1 metro da raposa. Nos 2 exemplos, a expressão acerca de indica primeiro a distância que se estava da escola, ou a distância que a galinha estava da raposa. Você conseguiu entender? Olha só, quando a gente diz acerca de, estamos falando mais ou menos a distância que a gente quer dizer. É como se a gente dissesse, eu estava a uns 5 metros de distância da escola. É meio como adivinhar mais ou menos a distância sem usar uma fita métrica, como mais ou menos. A raposa estava mais ou menos perto da galinha, a galinha mais ou menos perto da raposa. Tudo bem? Agora, acerca de é uma expressão usada para falar sobre um assunto de nosso interesse. Por exemplo, nós estamos discutindo acerca de ciências. É estranho, mas a gente utiliza. A turma está falando acerca de férias. Quando a gente usa acerca de, é como se disséssemos nós estamos conversando sobre ou a respeito de alguma coisa. Ou a turma está falando acerca das férias, acerca de férias, significa a turma está falando a respeito das férias. Essa expressão tem um significado equivalente a sobre, quanto a respeito de. Vocês entenderam? Vamos continuar. A gente tem outra expressão que é cerca de. Cerca de. É para estimar, para a gente dar uma ideia aproximada da quantidade. E não como no caso do acerca de, que dá uma ideia de distância. Exemplo, a prova durou cerca de 2 horas. Ou, tinha cerca de 50 pessoas na festa. Quando a gente fala, a prova durou cerca de 2 horas, a gente quer dizer que a prova durou mais ou menos esse tempo. E se a gente diz que tinha cerca de 50 pessoas na festa, a gente quer dizer que tinha um monte de gente. Mas não sabemos o número exato. É uma estimativa, tipo um chute, sabe? Que você dá de quantidade de pessoas. E agora a gente vai para a nossa última expressão, acerca de, com H. Aí a gente já tem uma dica. Esse A com H, ele tem a ver com tempo. É uma expressão que é usada para dar uma ideia aproximada de um tempo passado. Por exemplo, há cerca de 1 mês comecei a estudar francês. Ou, há cerca de 10 anos vivo nessa cidade maravilhosa. Quando a gente diz, há cerca de 1 mês comecei a estudar francês, a gente quer dizer que faz mais ou menos 1 mês que a gente começou a estudar francês. Ou se falamos, há cerca de 10 anos vivo nessa cidade maravilhosa, é como se a gente dissesse que há aproximadamente 10 anos eu vivo por aqui. Mas eu não sei exatamente quantos anos são.
Pode ser mais ou pode ser menos. A gente fica por aqui aprendendo sobre essas expressões muito interessantes que nos confundem, que é acerca de, cerca de e acerca de. Cada uma delas tem uma forma especial de ser usada, seja para medir distância, falar sobre alguns assuntos, fazer estimativa ou descrever uma medida aproximada de tempo. Um grande abraço do professor William e até a próxima. Tchau! Tá aí, boas dicas de português e a gente segue o Educa Floripa falando sobre a importância da leitura e quem está aqui comigo é o Leandro Antunes, que é professor da Rede Municipal de Ensino e também autor do livro Heitor e Sua Boneca Bebê. Leandro, seja muito bem-vindo ao Educa Floripa. Olá, Cíntia, obrigado pelo convite, né? Essa questão de representatividade de a gente estar conversando sobre a literatura infantil e trazer essa visibilidade para os autores. Leandro, antes de mais nada, eu queria saber se você sempre leu muito, né? Como é que foi a sua jornada de leitor enquanto tu estavas estudando? Desde a educação infantil, fundamental, o ensino médio, eu sempre fui incentivado pela leitura. Ela sempre esteve nos meus caminhos, né? Eu costumo dizer que por mais que minha criação foi por avós que não foram alfabetizados da forma da leitura, da escrita, mas eles eram alfabetizados com a leitura de mundo, né? Então isso sempre me instigou. Então isso foi o que sempre fez eu estar aí desenvolvendo essas escritas, os estudos. E hoje, então, você é professor da Rede Municipal de Ensino, e eu acho que a gente não pode deixar de falar desse tema, Leandro, porque não é comum nós vermos homens na educação infantil. Sim, sou professor de educação infantil, né, formado em pedagogia. E ser homem na educação infantil ainda é um paradigma muito forte, né? Dentro dos estudos, de uma das pesquisas de 2021, somos 3%, né? 3,7% mais exatos, de professores do sexo masculino. Então, é uma resistência bem grande. Você ainda sente que há um estranhamento por parte dos pais? Às vezes sim, né? Mas a gente sempre faz um momento de entrevista, de acolhimento. Eu costumo dizer que eu sou criança junto com as crianças, as famílias veem isso, né, no meu dia a dia. Enquanto eu estou na minha docência, elas chegam, o carinho que eu recebo delas, o carinho que elas recebem de mim, a troca, né? Porque essa receptividade não são só das crianças, e sim das famílias. Então eu tento trazer todos eles comigo, né? E mostrar o meu trabalho de forma coerente, transparente para eles, para também ter essa confiança, né? Da gente volta àquela questão do homem na educação infantil, todo aquele paradigma, né? Porque a educação infantil não é só para mulheres, né? Não é só uma questão assistencialista, né? Ela tem o cuidar, o educar, o pedagógico. Então nós homens também podemos estar fazendo esse exercício junto. Leandro, em que momento você percebeu que também era autor? Eu costumo dizer que quando eu vi o livro materializado em minhas mãos, né? O livro ele nasce na pandemia, né? Pelos escritos, e quando eu vi, a história estava pronta ali. Então, eu acho que ali, na verdade, na pandemia, né? Aquelas incertezas e tanta leitura e escrita, quando eu vi, estava o livro escrito. O processo criativo foi fácil? Digamos que para esse livro até que sim, né? Por ser uma área que eu costumo estudar, aí eu trago um pouco de perspectiva de vida nele. Brincar com alegria, né? Com todo e qualquer brinquedo, sem medo nem preconceito. Essa é a mensagem principal do livro, Heitor e Sua Boneca Bebê? Sim, uma das mensagens principais dele são essa, né? Romper esses paradigmas sobre os brinquedos. Os brinquedos é para todas as crianças, de menino, menina, para todos brincarem de forma lúdica e saudável. Isso veio de uma percepção sua, talvez de ver, né, pais, educadores e até mesmo crianças que sentem às vezes receio e um pouco de vergonha, talvez, em brincar com certos brinquedos? Também, como eu falei, vem de uma perspectiva de vida, né? De minha criação também, às vezes ter essas questões de não brincar com certos brinquedos, né? E já de ver crianças, né, que estão no meu convívio de se esconderem para brincar com uma boneca e com um carrinho. Então, a história ela vem para naturalizar isso. O livro, então, Leandro, ele é, de certa forma, uma reflexão sobre brincar de forma saudável com todo e qualquer brinquedo. Sim. Ele é para trazer essa mensagem, essa reflexão, né? Para brincar. Brinquedos são para brincar, né? Indiferente se é boneco, boneca, se é menino ou menina. Perfeito. Agora me conta um pouquinho sobre o Heitor, né? Que é o personagem aí do seu livro. O Heitor, eu costumo dizer que ele vem da questão da escrevivência de Conceição Evaristo. O Heitor sou eu,
dentro da história, né? E ao mesmo tempo tem o professor Léo, que também sou eu nas minhas mediações enquanto professor hoje, né? Heitor Leandro quando criança, e o professor Léo, né, é o professor hoje com a mediação com o Heitor, né? Com as crianças, né? Então, eu trago um pouco das experiências de vidas minhas dentro da história de forma lúdica e com essas reflexões pertinentes. Quer dizer, você se coloca ali em dois personagens. Em dois personagens. Vamos mostrar um pouquinho do livro, Leandro? Ai, Esse que é o bacana. livro Tá aí o Heitor, que é você representado enquanto criança. Escrito por mim e ilustrado pelo Cláudio Duarte, né? Que foi o ilustrador do livro. Deixa eu mostrar para vocês também. Vamos mostrar. O ilustrador Cláudio Duarte. E o que é a história? Qual é mais ou menos, dá um spoiler pra gente sobre a história do Heitor. O Heitor é uma criança com base ali de 4 a 5 anos de idade, fascinado pelo Capitão América, assim como eu, né, pelo personagem Capitão América, mas no seu decorrer de vida ali, ganhou um presente da família, que era uma boneca, né? Então, na escola ele quis brincar com as meninas com as bonecas de casinha e sofreu aquelas risadinhas de seus amigos, né? Até onde ele leva isso pro professor Léo. O professor Léo, na roda, conversa com as crianças sobre a questão do brinquedo, que esse brinquedo são para todos brincarem, que todo mundo pode brincar junto, sem distinção, sem nada. E no final, a mensagem é tão pertinente que as crianças refletem sobre isso e quando vê, eles estão tudo brincando junto da mesma brincadeira, sem esses estereótipos. Sem um olhar né, de julgamento. De julgamento, de uma cultura que a gente vem perpetuando às vezes, né? Porque os pais e os educadores, eles têm uma grande responsabilidade justamente na perpetuação, né, desse comportamento. Sim. Então, o pai, ele precisa realmente refletir, o educador também, como tu falaste ainda há pouco, que o brinquedo é para ser brincado, né, de forma saudável, é para ser lúdico, é para ser divertido, né, Leandro? Exatamente, como eu falo, essa leitura é infantil, infanto-juvenil, adulto, qualquer um que pode ler ele, vai refletir sobre a mensagem que o livro traz. Onde que é possível encontrar o livro? Hoje eu costumo dizer, comigo, quando a gente consegue fazer a aquisição, tira foto e tem autógrafo. Ou a gente também consegue na Livraria Nobel, no Floripa Shopping, ou na Livraria Sader, no Fundos do Imperatriz, no Estreito, ou próprio com a editora Meninas. Contigo, acha pelo Instagram? Pelo Instagram, né, que é o Prof. Antunes. Leandro, você falou que seus avós que te criaram, que eles não foram alfabetizados, você estava me contando que eles não estão mais vivos, mas com certeza esse livro também é para eles. Sim. Isso é uma reflexão da criação, né? É como se eu estivesse devolvendo tudo aquilo que eles me propuseram, né? Então, é uma recompensa, assim. E eu fico muito feliz de poder estar crescendo, né, no âmbito da educação e continuar estudando e incentivando outras crianças à leitura, né? Você se imaginava autor? Não, não imaginava. Só me imaginava, assim, ter chegado só como professor. Nem o mestrado, essas questões eu imaginava. E isso foi tudo pós a pandemia. De muitas leituras, muitos estudos. Você é um case, digamos assim, de que a leitura realmente ajuda a transformar, a formar um espírito crítico, criativo. Sim, o livro é a base, né? Na educação infantil é a literatura que é o nosso embasamento também, né? Para romper certos paradigmas, né? Porque as crianças gostam da leitura, da literatura, do desenho, do colorido. Então, de um faz de conta que existe para eles. Então, isso é ampliar o repertório, né? Auxiliar e ampliar o pensamento crítico da criança. Algum livro lá do passado, da tua trajetória enquanto estudante, enquanto adolescente, também te inspirou, te marcou? Soldadinho de Chumbo. Esses dias eu ainda estava conversando e é uma história que eu nunca mais vi, mas é a que eu me lembro até hoje, que foi, eu acho que um dos primeiros livrinhos infantis, a partir do momento que eu estava alfabetizado, lendo e escrevendo, que eu li. A criança, na educação infantil, Leandro, ela não lê, não tem o reconhecimento ainda das palavrinhas, das letrinhas, mas a leitura dela é através das figuras. Isso. A leitura do mundo, a leitura da imagem dela. Por isso que o livro é sempre muito bem ilustrado, né? Como eu posso mostrar para vocês, né? Eles estão bem coloridos, bem visíveis, né? Letras sempre caixa alta, né? Porque a gente tem um fundamental que eles já vão estar lendo. Então, é algo bem bacana. E a gente vai lendo, eu vou contando e vou mostrando a imagem. Então, eles vão ouvindo e vão imaginando aqui a imagem como se ela estivesse até se movimentando. Então, é essa a visão que eles têm.
Que bacana, inspiração, Leandro, em todos os sentidos. Sim. Nosso tempo acabou. Muito obrigada pela tua participação aqui no Educa Floripa. Não sei se tu queres deixar alguma mensagem pro público. Quer dizer, a leitura, ela faz diferença na vida das pessoas. Faz diferença, como diz Rubem Alves, né, na mensagem, que o livro, ele também é um brinquedo, mas um brinquedo com letras. Então, se a criança, ela lê ou não, né, presenteie com um livro, né, com imagens vivas, bastante ilustrações, que mesmo sem ela ler, ela vai recriar aquela mensagem, vai recriar aquela história. E vai criando intimidade. Isso, exatamente. E o hábito, né? E o hábito à leitura também. Muito obrigada, Leandro, pela tua participação. Eu que agradeço, obrigado. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até mais!